Olá, essa é a nossa 13ª aula do curso de cálculo e aqui eu vou dar continuidade às regras elementares de derivação que nós iniciamos na aula anterior, no vídeo passado. Se quiser, é só clicar no link que aparece aí na descrição. Tem também o link da playlist com todas as aulas de cálculo. A ideia é gravar aqui o curso completo de cálculo 1, cálculo diferencial integral 1. O que seria a derivada do produto e do quociente? Há situações em que nós temos uma função, uma f de x, por exemplo, né, dada por um produto de duas funções, do tipo x mais 3 que multiplica x menos 2. Aí você pode perguntar, mas e se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu escrevo isso como uma soma de termos. E aí eu posso aplicar as regras da última aula, né? Aquelas regras, derivada da soma, derivada da subtração, derivada do termo x elevado a n, de constante, constante multiplicada por x também. Ok, você pode, né? Um caminho é você exatamente aplicar a distributiva e fugir desse produto, que é a multiplicação de dois termos. Mas você vai se deparar com situações em que isso não é possível, né? Como, por exemplo, uma função, uma f de x como x ao quadrado que multiplica o seno de x, embora ainda não tenhamos visto derivada de função seno, mas nós vamos ver. Ok? E aí, aqui não tem como fugir, você tem um produto e a questão aqui vai ser: como que eu consigo derivar esse tipo de função, encontrar a minha f' de x? Como também nós vamos nos deparar com funções do tipo x ao quadrado mais 3 sobre x ao cubo menos 1, por exemplo, uma função racional desse tipo. Isso daqui é uma função escrita na forma de quociente. Tá? E aqui não tem muito o que se fazer, né? Quer dizer, vou tentar simplificar, vou escrever de uma outra forma, e aqui uma função na forma de produto, né? Como essa daqui também. Ok? E aí a gente tem que saber como lidar com situações como essa. Quando se fala de soma e subtração, isso nós vimos na última aula, né? Soma e subtração de funções, por exemplo, quando você tem uma f de x que é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2, exemplo. Nós vimos que para derivar isso, basta você derivar termo a termo. É a derivada do x ao quadrado, que é 2x, é a derivada do 3x, que é 3, e a derivada do 2, que é constante, a derivada de constante é 0. Ok? E aí você deriva termo a termo, você resolve o problema de derivação. No caso do produto, no caso do quociente, isso não é possível. Basta eu derivar a parte de cima e a parte de baixo, ou basta derivar esse e multiplicar pela derivada desse. Não é por aí. O caminho não é esse, não é tão direto, mas não deixa de ser uma derivada que não tem lá muita dificuldade não para a gente poder resolver, ok? E se você está em dúvida, por que a derivada, né, de x ao quadrado é 2x, por que a derivada de 3x é 3, por que a derivada de menos 2 é 0, assista a aula anterior, que lá eu explico tudo. Aliás, as aulas anteriores, pelo menos as 3 anteriores, porque eu explico como é que você calcula a derivada, mas também o que ela significa, qual que é a aplicação que nós vamos fazer de derivada. Essa ainda é uma aula mais teórica de aplicação de regras de derivação. Mais adiante a gente vai fazer muita aplicação das derivadas, ok? Bom, então vamos lá, vamos para a derivada do produto. Aqui essa é a regra da derivação. Se você tem uma função, uma f de x, que é escrita como o produto de outras duas funções, que eu estou chamando de u de x e v de x, ou simplesmente u e v. A derivada da função f, quer dizer, a derivada desse produto, perceba aí que não é só derivar uma função e a outra e depois juntar multiplicando as duas, não. Você vai derivar a primeira, olha aqui, ó, u' é a derivada da primeira, tanto faz aqui quem é a primeira, quem é a segunda, né? A gente pode inverter porque é uma multiplicação, mas eu vou considerar como primeira a função u, a segunda é a v, então é a derivada da primeira vezes a segunda, sem derivar, tá? Depois você vai multiplicar a primeira, vai somar, né, com a primeira multiplicada pela derivada da segunda.
Então é o linha V mais o V'. É muito comum nos livros você encontrar essa regra de uma maneira bem mais simplificada, né? Como aqui, por exemplo, UV derivada. Né? Derivada de um formato U vezes V. É o linha V mais o V', ou V', tanto faz aqui você inverter também. Tá? Você pode encontrar a regra nesse formato aqui. Né? Vamos ver aqui um exemplo para essa regra. Ok? Vamos considerar aqui como nosso primeiro exemplo, eu tenho uma f de x que é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1, que multiplica x ao cubo mais x. Como é que eu vou derivar essa função? Então, primeiro vamos identificar quem é u, quem é v. Né? Vamos aqui abrir uma nova página. Está aqui, então, identificando quem é u, quem é v, eu vou considerar como u de x, né, o x ao quadrado mais 2x menos 1, quer dizer, essa função de x. E como v de x, x ao cubo mais x. Vamos lembrar que a regra, né, que ficou na página anterior, a regra é essa, da derivada de u vezes v. É u' v mais u v', ou v'. Bom, eu preciso, portanto, além de u e v, definir quem é u e v, que já estão definidos aqui. Eu vou precisar de u', então convém a gente calcular separadamente aqui. Bom, se eu estou considerando, vamos lá, vamos organizar a nossa resolução. Se eu estou considerando que u é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Então, u', a derivada disso é derivada de x ao quadrado, expoente vem multiplicando, tá? E tira 1 do expoente, 2 menos 1, que é 1. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Mais derivada de 2x, quando é uma constante vezes o termo x elevado a 1, fica só a constante. Tá? Fica o 2 aí. Porque o x vai estar elevado a 1 menos 1. X elevado a 0, portanto, ele some. Derivada de menos 1 é 0. Tá? Então, pronto, está aqui. Eu tenho o u e eu tenho o u'. Bom, da mesma forma que a gente vai ter agora v é x ao cubo mais x, é essa função que eu escolhi como minha função v. Tá? Portanto, v' vai ser 3x ao quadrado, derivada de x ao cubo, né? Mais a derivada de 1x, que é 1. Temos aí, portanto, v e v'. Ok? Bom, agora voltamos à nossa resolução. Eu tenho aqui a minha função f e quero a minha f', né? Não é mais a função f, é a sua derivada, que é a taxa de variação instantânea da função primitiva, da função original, como eu já falei lá em aulas anteriores. Então, a minha f' agora. Tá? Bom, a minha f' vai ser o quê? Né? U' vezes v. Então, quem que é u'? Está aqui, ó. U' é 2x mais 2. Então, eu coloco aqui 2x mais 2, entre parênteses. Essa é u'. Vezes v. Quem é v? V está aqui. X ao cubo mais x. X ao cubo mais x. Tá? Então, o que eu fiz aqui até o momento, né, foi colocar u' multiplicado por v. Essa parte aqui. Agora, eu tenho que fazer mais o quê? U, a própria função u, que está aqui, x ao quadrado mais 2x menos 1, entre parênteses aqui, porque vai multiplicar por quanto? Né? Vai multiplicar, essa é u, vai multiplicar por v'. V' é 3x ao quadrado mais 1. Fica 3x ao quadrado mais 1. Ok? Bom, então vamos aqui agora dar uma organizada. O processo de derivação eu já terminei. Está derivado, né? Olha aí, u' v mais u que multiplica v'. Ok. Agora o que dá para se fazer é uma distributiva, um tratamento aqui algébrico, tentar simplificar, distribuir aqui, por exemplo, né? Eu vou ter aqui 2x, só mudar a cor aqui, 2x que multiplica x ao cubo, vai dar 2x à quarta, 2x por x, 2x ao quadrado, mais 2 que multiplica x ao cubo, 2x ao cubo, e 2 que multiplica x.
Nesse outro lado aqui vai ficar um pouco mais extenso, vou ter x ao quadrado por 3x ao quadrado vai dar 3x à quarta, x ao quadrado por 1 dá x ao quadrado. Tá? Depois 2x que multiplica 3x quadrado vai dar 6x ao cubo. 2x que multiplica 1 dá 2x. Vamos só abrir aqui um espaço, a gente já usou esse cálculo auxiliar aqui. E agora, finalmente, aqui, ó, menos 1 que multiplica 3x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. E menos 1 que multiplica 1 vai dar menos 1. O que a gente pode fazer agora é agrupar aqui os termos semelhantes. O maior grau é x à quarta, eu tenho 2x à quarta aqui, eu tenho 3x à quarta aqui, são os únicos termos x à quarta, portanto 5x à quarta, né, soma os termos, os coeficientes numéricos. Depois eu tenho 2x ao cubo com 6x ao cubo, são os únicos termos ao cubo, portanto 8x ao cubo. Temos 2x quadrado mais 1x quadrado menos 3x quadrado. Perceba que aqui a gente cancela, né? 2x quadrado com mais x quadrado dá 3x quadrado menos 3x quadrado. Cancelou. Depois partimos para os termos em x, 2x e 2x. Portanto, 4x e o menos 1 lá do final. Tá aí, essa é a derivada, o resultado aí da derivada dessa função produto. Se você tivesse aplicado a distributiva aqui no início, né, transformado essa função, deixar de escrevê-la na função como a forma de uma função produto, né, você escreveria como um polinômio e derivasse diretamente, você cairia exatamente aqui na mesma forma, no mesmo resultado, ok? Vamos agora para a regra do quociente. Então, esse primeiro exemplo é da regra do produto e agora a regra do quociente. Vamos lá. Tá aí a regra do quociente. Se você tem uma função escrita na forma u sobre v, né, u de x sobre v de x, é a divisão de duas funções de x, a derivada, perceba que uma certa semelhança com a derivada do produto, né, u' v, uv', só que aqui é o sinal de menos. Tá? E cuidado que se lá não faz diferença se a gente troca u por v, aqui faz, porque o v é o termo de baixo, a expressão de baixo. Então é o v que vai aparecer aqui elevado ao quadrado, tá? E aqui nós temos uma subtração que se eu trocar a ordem aqui vai afetar certamente o resultado. Aqui eu tenho uma forma mais resumida de indicar aí essa regra, né? Nós temos aí u sobre v, né, a derivada de u sobre v, u'v menos uv' sobre v ao quadrado. Vamos então a um exemplo aqui, que seria o nosso segundo exemplo da aula de hoje. Eu tenho aqui uma f de x, que é igual a x à quarta menos x ao cubo, sobre x ao quadrado menos 1. Tá? Como é que eu vou determinar aqui a derivada dessa função? Vou só trocar aqui, porque nesse caso daria para fazer uma simplificação, né? Só para não cair numa situação como essa, a gente pode trocar aqui, vou colocar aqui mais 2, pronto. Tá? Como é que eu posso derivar essa função? Como é que eu posso encontrar a derivada da função f? Vamos lembrar, né, que a forma da regra derivada do quociente, u sobre v é u'v menos uv' sobre v ao quadrado. Então aqui, da mesma forma que foi lá atrás, eu preciso identificar quem vai ser o meu u, né, e quem vai ser o meu v. Eu tenho que a função u é x à quarta menos x ao cubo. Eu recomendo fazer esse tipo de cálculo auxiliar aqui ao lado. Depois você joga já os valores ou as expressões, né, prontas na regra aqui na função que você está derivando. Tá? Pelo menos até pegar um certo traquejo aí com esse processo de derivação. Então eu vou precisar de u'linha. Tá? Vou precisar de u'linha. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo, menos derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Né? O expoente vem multiplicando
e você tira 1 do expoente, ok? Bom, eu também tenho que determinar quem é v. V é x ao quadrado mais 2, e quem é v', derivada de v, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2, derivada de constante é 0. Então é como se eu colocasse aqui mais 0. Não precisa, né? Já que é 0, a gente pode tirar daqui. Pronto, eu tenho u, v, u' e v'. Agora eu venho aqui para a minha expressão, né, para aplicar essa regra que nós temos aqui. Vai ser u', u' está aqui, 4x ao cubo, 4x ao cubo menos 3x ao quadrado, esse é u', que vai multiplicar v, v é x ao quadrado mais 2, menos u, a função u sem derivar, que é x à quarta menos x ao cubo, que multiplica v', que multiplica 2x, ok? Bom, agora, e tudo isso aqui, não vamos esquecer, sobre v ao quadrado. V é x ao quadrado mais 2, isso tudo ao quadrado. Geralmente, aqui embaixo, você pode deixar como está. Se quiser desenvolver, ok, né, se isso for necessário para algum cálculo posterior. Senão, você pode deixar como x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Então, continuando aqui, f' de x vai ser, agora aqui as distributivas, né, 4x ao cubo por x ao quadrado vai dar 4x à quinta, 4x ao cubo por 2 vai dar 8x ao cubo, depois menos 3x quadrado por x quadrado vai dar menos 3x à quarta, menos 3x quadrado por 2 vai dar menos 6x quadrado. Bom, agora aqui nós temos o 2x multiplicado por x à quarta vai dar 2x à quinta, só que tem um menos aqui. Então, menos 2x à quinta. Depois, 2x multiplicado por menos x ao cubo vai dar menos 2x à quarta. Né? Só que aí tem um sinal de menos aqui, vai ficar mais 2x à quarta. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 2. Então, f' de x vai ser igual a quanto? O que eu posso fazer aqui? Olha, 4x à quinta menos 2x à quinta, você escreve como 2x à quinta. Menos 3x à quarta com mais 2x à quarta, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, fica menos x à quarta. Depois nós temos 8x ao cubo, é o único termo ao cubo. Com x ao cubo. 8x ao cubo menos 6x quadrado. Menos 6x ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 2 elevado à segunda potência. Ok? Bom, dá para ver aqui que você pode colocar o x ao quadrado em evidência na parte de cima. Você pode escrever na forma fatorada. Isso pode ajudar em algum cálculo posterior. Mas para a determinação aqui da derivada da minha função f, né, tá ok, podemos deixar dessa forma mesmo, e aí encerramos o processo de derivação. Então, lembrar que quando você tem um produto de funções, ou um quociente, né, entre funções, você precisa aplicar a regra da derivada, isso para derivar a função, né, a regra da derivada do produto e a regra da derivada do quociente, que você viu não é só derivar os termos separadamente. Ficaria muito mais fácil, né? Mas infelizmente não é. Então tem que aplicar essas duas regras aqui, a regra do quociente e a anterior, a do produto, ok? Essas regras a gente vai estar utilizando bastante aqui no nosso curso, as elementares e essas. Mesmo quando nós entrarmos e principalmente, né, quando nós entrarmos em derivada de exponencial, de logaritmo, derivadas das funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, nós vamos fazer bastante uso aqui dessas regras de derivação. Portanto, é importante que você estude, é importante que o processo de derivação seja algo assim bem natural aí na sua resolução, né, que você consiga fazer com bastante desenvoltura. Tá certo? Eu espero que o vídeo tenha ajudado nesse sentido, ou que vá ajudar nesse sentido. Até a próxima aula.